E aí, galera? Olha eu aqui mais uma vez. Nos últimos encontros, nós falamos sobre história, coordenação, arpejo, escala, ritmo e nesse nós iremos falar sobre o tema mais importante, repertório. E aí eu te pergunto, como que tá o seu repertório? Tá em dia? Não! E para falar sobre a importância do repertório, hoje temos um grande acordeonista que eu sou muito fã, o André Ribas. Ele tem uma versatilidade incrível, já passou por diversos repertórios e formações. Começou na música gaúcha e passou também pelo choro, pelo jazz, pela bossa nova, pelo samba, enfim, por diversos ritmos. Acompanhe a nossa conversa nos próximos minutos. Fique aí! E aí, galera, bem-vindo ao Projeto Sanfona e Cena mais uma vez. E hoje a gente está aqui com um acordeonista que eu acho assim de um tamanho imenso, assim, uma técnica absoluta e que eu sou muito fã, que é o André Ribas. Parabéns aí, meu velho, muito feliz de estar com você aqui. Seja bem-vindo aí. Maravilha, muito obrigado, Dicinho. Obrigado a todo mundo que está assistindo essa live. Esse vídeo, né, desse projeto bacana do Dicinho aí, para mim é um prazer estar aqui, né, falando um pouco sobre o acordeon, sobre essa vivência, né, sobre essas experiências todas. E vamos lá, vamos junto, tamo junto. Vamos junto. Pô, e é legal, né, André, a gente falar um pouco da sanfona, né? Por mais que a sanfona agora a gente tem internet aí, que tem muito conteúdo, mas é sempre bom a gente colocar a sanfona, sei lá, no meio acadêmico, na internet, aonde a gente puder colocar, né? A gente ficou muito tempo... Você vê a galera de guitarra, de piano, todo mundo tem muito material, a gente ainda tá de câmera lenta ali, né? Um pouquinho defasado, né? Nós estamos um pouquinho defasados da galera geral, né? Sim, sim. Falta caminhar mais um pouquinho, mas a gente chega lá, né? Ué. E André, fala aí pra gente como que foi seu primeiro contato, né? Você que é do Sul, assim, não sei como que foi, se foi através da música tradicional ou se foi através do forró, não sei, Como que foi esse primeiro contato aí com a sanfona? Foi, então, na verdade, assim, meu pai toca, né? Meu pai, ele toca acordeon. Então, toca acordeon, toca um pouco de violão, toca um pouco de baixo, toca um pouco de qualquer coisa. E ele tinha em casa um acordeon. Daí, bicho, sabe como é que é, né? Sim. O filho tá ali, olhando o pai no dia a dia, ele quer imitar de alguma forma. Cara, e comigo foi muito natural isso aí. E curiosamente, os meus dois avós, o avô paterno e o avô materno, também tocavam, né? Olha também que tocavam legal. acordeon. Então fica quase uma coisa quase hereditária, né? Sim. Mas assim, claro que pode ter, tem casos da galera que tem na família e não sai nenhum gaiteiro igual diz o outro, né? Que não surge dos gaiteiros. No meu caso, eu vi meu pai tocar e tal, e naturalmente comecei a mexer ali, eu não lembro com que idade, né? Porque a gente vai ficando velho, vai esquecendo os detalhes das coisas mais novas, né? Mas eu era novo, tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos, quando eu comecei a mexer, né? A exemplo dele. Então ele me ensinou ali as escalas que ele sabia, porque ele também não sabia tanto assim, né? Sabia muito básico. E daí dali eu comecei com a música tradicional do Rio Grande do Sul. Morava em Santa Catarina, mas comecei com a música gaúcha, em toda aquela onda, né? De um lance assim mais virtuosístico, assim, né? Sim. E tanto que eu sofri pra caramba no começo, porque lá, hoje em dia eu moro aqui em Curitiba, mas
a gente tinha essa coisa de... Cada esquina parece que tinha um gaiteiro e tocava muito bem, assim, tocava muita coisa, muita nota, né? Por causa daquelas músicas da cultura do Rio Grande do Sul, ainda mais na época, década de 90, que a galera gravava muitos discos solo, os gaiteiros, né? E, cara, uma música mais elaborada que a outra, né? Então era o repertório que eu tava sendo bombardeado naquela época por esse repertório, né? O repertório contemporâneo era esse aí. Então eu lembro que eu comecei a tocar e meu pai não era nenhum virtuoso, assim, não é, né? Então ele me passou um pouquinho ali e daí eu fiquei penando pra conseguir desenrolar, né? Mas curioso que eu acho que o meio fez com que eu conseguisse, né? Sim. O meio acaba influenciando a gente, daí a gente acaba desenvolvendo essa questão da linguagem e tal, né? Mas para responder a tua pergunta, eu acho que eu comecei ali por uns 9, 10 anos, talvez, e com a influência direto do meu pai, né? Que tinha um acordeão em casa e tal. Começava a mexer, né? Foi por aí. E depois você fez... Eu admiro muito, assim, essa escola do sul da sanfona, né? Porque tem um certo zelo, às vezes, com os métodos, com as escalas, né? Tudo muito... da cultura ali, né? E eu acho, assim, fenomenal. E depois você foi para alguma escola, pegou algum professor, assim, os caras rígidos, não? Como foi, assim? Sim, totalmente. E nessa época as aulas eram mais rígidas, assim, de música, né? Eu fiz muita aula particular, com vários professores, assim, de vários níveis diferentes, né? Sim. Comecei a aprender partitura ali na década de 90, Parará. E com aqueles professores bem rígidos, assim, com coisas rígidas que hoje a gente vê que são importantes, umas e outras nem tanto, né? Com certeza vários sanfoneiros vão assistir e já passaram por essa coisa. Você tem que ter uma postura para tocar, é lógico que vai melhorar na tua técnica. Agora, tem coisas, cara, que na minha época, que a gente sabe que hoje em dia já jamais aplicaria, né? Lá no Sul, ou aqui no Sul, né? Eu tô em Curitiba, mas mais no Sul, ficou muito difundido um método argentino chamado Anzag. Ah, sim. Né? Então, aqui no Sul, cara, todo mundo... Essa galera profissional do acordeon, cara, sei lá, 90% passou pelo Anzag. Os caras que tocam até hoje, né? Essa galera que tá tocando e tal. Só que o Anzag, que é um método de piano da década de 50, que daí o Anzag adaptou para o acordeon. Então várias coisas são muito boas, mas várias coisas não funcionam, né? Sim. Tipo aquela onda de você tocar a escala cromática, no método tá igual para o piano. Então você tem o padrão 1, 2, 3, né? Sim. 1, 3, 1, 3, e assim vai. 2, 3, 3, 3, vai. Quando você chega aqui embaixo no acordeon, é muito impraticável fazer isso, né? É sofrido porque o teu pulso fica dobrado. Mas na época ninguém me disse isso, e o professor falava pra mim fazer isso. Então, cara, eu sofria pra fazer e tal. Tanto que já nos anos 2000, quando eu fui ver os vídeos do Sepultura, Dominguinhos, eu falo, como esses caras sofrem com um dedilhado totalmente diferente e é fluido demais, assim, né? Uma coisa... Sim. Assim, uma fluência, uma naturalidade sensacional, né? E foi uma coisa que eu sofri, porque daí eu tive que... Hoje em dia eu misturo mais ou menos esse da minha... Da primeira experiência, né? Junto já com esse de usar os 5 dedos. Ou usar, igual o Silvuca usa esses os 3, né? É uma loucura, né? Isso é muito legal, porque o Toninho teve aqui, né? E aí o Toninho foi falar um pouco da questão dos arpejos. E aí volta todas essas ciclas, que ele também trabalha o Anzag, só que ele muda todo o dedilhado. Por exemplo, aqueles arpejos em sexta, ele sai aqui em cima como 1, 2, 1, 2, 1, 2, depois vai pra mão, né? Aí ele fala, bicho, tem passagens que você toca, mas você não consegue ligar, né? Ele fala, se for uma frase ligada ali, você morreu no meio, porque é muito difícil, a não ser que você tenha uma mão gigante, assim, pra você passar, né? Ou se você tocar muito retinho, né? Tem uma galera que toca com o teclado bem no meio, assim, né? Com uma postura mais clássica e tal, que vai, né? Mas é muito difícil, né? Isso dos métodos mesmos, né? Como adaptar, como trazer... Pois é, até hoje a gente tem isso, né, cara? Mas tu falou do Toninho, eu fiz muitas oficinas de música com o Toninho Ferragutti. Que legal. Eu fiz, eu acho, umas 2 ou 3 lá em Itajaí. E aqui em Curitiba, mais umas 2 pelo menos, né? Oficina de acordeon com o Toninho Ferragutti. Então, cara, fiz várias, assim, com ele, né? E aproveitei muito, assim, porque ele já tem essa sacada faz muito tempo, né? Muito tempo, e ele fala, bicho, eu nunca vi ninguém. Ele falou, pô, eu vi os métodos, estudava os métodos, né? Que ele fez aula com um cara que também... O italiano lá, eu sei, ele falava, não é Dante D'Alonso? O Dante D'Alonso, que o
O Oswaldinho também fazia, eles faziam meio junto e tal. E aí ele falou que o Dante era dos campeonatos de acordeon, né? Torneios Isso, que tem e tal. isso. Aí ele falou que o Dante D'Alonso ficava brigando com ele. O Oswaldinho até fazia, ele falou, eu era preguiçoso, né? Porque você ia tocar à noite no forró e olhar o Dominguinhos, ninguém, né? O cara do forró tocando em pé, o cara não vai ficar passando o dedo 4 e tal. E é muito legal, né, essas adaptações, assim, dos métodos, né? Eu acho que começa a entrar num caminho que fala, opa, sanfona tem um teclado assim, não é um piano, né? Claro. Muito legal, né? E é louco que a gente tem que pegar o método daí e descobrir, né? O Toninho fez esse trampo, né? Eu também, eu peguei o Anzag e quando eu vou passar para meus alunos, as escalas em terça mesmo, eu mudei para outro dedilhado. Daí eu falo para os caras, ó, tem esse aqui que tá escrito, experimenta. Daí tem esse outro aqui que eu tô usando, experimenta também. O que ficar melhor para você, você pode usar, né? Mas Sim. eu vou usar esse aqui, eu falo. Fica um pouquinho diferente. As terças na mão esquerda também, né? Depois eu vou mostrar aqui, de repente. Escala em terça na mão esquerda, né? Aqui na música do Sul é usado, assim, com uma certa frequência. Mas eu já uso um outro dedilhado que também não é o que tá no Anzag, né? Eu aprendi na época o que estava no Anzag, mas depois me ensinei, porque eu achava mais difícil e tal, menos prático. Mas o Toninho tem uma história muito boa, que eu aprendi uma coisa com ele que foi muito boa. Que foi legal. O seguinte, eu tava tocando uma música dele, chamada Sanfonion. Sim. Né? Eu toco essa música há bastante tempo, assim, tento tocar, né? E daí, numa dessas oficinas, sei lá que ano foi, faz mais de 10 anos com certeza, lá 2008, sei lá. Eu tava tocando a música e tal, e daí como ele era o professor, eu fui, claro, perguntar pra ele, falei, cara, tem aquela passagem assim assado e tal, não lembro qual que é agora, mas que dedo que você usa, que dedo que usa aqui nessa passagem aqui, eu falei pra ele. Ele falou, cara, usa o teu. A resposta dele foi essa. Eu falei, na hora eu falei, mas como? Que resposta é essa? Né? Depois, assim, conversando com ele e pensando sobre a técnica do acordeon, cara, tem uma série de dedilhados que estão consolidados, às vezes que vêm de um outro país, de uma outra cultura, que servem para determinadas músicas, né? Então, sim, um dedilhado que eu faço de um jeito, às vezes para ti aí em São Paulo, já não faz sentido, não tem por que você usar aquele, a tua vivência é outra, e a gente consegue resultados muito bons, muito até parecidos dentro da música, às vezes com dedilhados diferentes, né? Sim. E essa coisa que o Ferragut me falou na época, ele me libertou de algumas amarras, né? Porque eu ainda estava muito naquela, a questão da cromática, né? De fazer a cromática até aqui embaixo, sei lá. Depois eu falei, não, a gente tem que, tudo a gente tem que adaptar, né? Nada nessa nossa escola é fechado, assim, tem que ser daquele jeito. Sim, que legal. E o papo hoje da gente aqui é meio sobre repertório, assim, né? Então, meio claro, esse repertório tradicionais, que é os repertórios mais culturais, né? O forró, o choro, a música gaúcha, né? A vaneira e tal. E você tem uma linguagem, enfim, muito ampla, né? Toca de ginga a tom e toca música tradicional também, assim. E como que você encara isso, André? Porque é muito legal, né? Às vezes eu tenho a gente começa a ficar meio fascinado, né? Por umas harmonias difíceis, vai lá, tira o ginga e tal, tira o hermeto. Aí depois você olha e você fala, pô, e o meu tradicional foi pro ralo, né? E às vezes você começa a estudar uma música de 2 acordes que te dá uns insights para tocar as músicas. Enfim, parece que é tudo a mesma... Uma coisa influencia a outra, né? Como que você encara, assim, esse repertório mais tradicional? Enfim, como que você vê isso? Então, eu acho assim... eu aprendi que a gente tem que ter o máximo de repertório possível, né? O maior repertório possível. Mas nem sempre a gente vai gostar de tudo que a gente está tocando. Por exemplo, tem coisa que eu toco que é mais por trampo, que eu tenho que trabalhar, do que eu tenho que... Opa, isso aqui eu gosto de tocar, né? Um exemplo são algumas músicas. Música do Bach, por exemplo, do período barroco ali, né? A gente consegue tocar no acordeon. Tem uns que eu gosto muito de tocar e toco e tal. E tem uns que eu mas não curto muito, né? Mas fazem parte desse lance do repertório, que a gente está inserido num contexto de trabalho, né? Sim. E aqui no Brasil, tu sabe que a gente não tem muita grana para viver da música, da cultura. Então, quando a gente quer viver, a gente tem que abraçar várias frentes, né? Isso acaba sendo bom. E daí, o lance do repertório, a gente acaba abrindo muito, né? Sim. Hoje em dia não existe mais... É muito raro você ter um acordeonista... Pô, olha lá, aquele lá é um acordeonista de música gaúcha. Desses, assim, mais a nível Brasil, assim, né? Pô, não tem mais, cara. Tipo assim... Hoje em dia você tem os caras tipo Toninho Ferragut, o Bebê Kramer,
o próprio Mestrinho, que são os caras que Sim. tocam um pouco de jazz, um pouco de música mais regional, seja da região que eles forem, tocam muito choro, né? Sim. Tanto pra caramba, né? Por causa da nossa ciência aqui com a Argentina e tal, e da história do Piazzolla vir forte demais aqui. Então, é uma galera que toca meio de tudo, né? Tipo, não tem uma acordeonista de tango, né? No Brasil, Sim. assim, fala, pô, aquele cara lá é o cara que toca tango. Pô, acho que todo mundo toca um pouco de tango, mas também toca um pouco de tudo que é coisa, né? E isso Sim. pra mim é muito bom, sabe? Nessa questão do repertório. E porque daí vai abrindo algumas portas e tal. E quando a gente começa a compor músicas para acordeon, daí que a gente vê que isso fez uma diferença que foi assim considerável, né? Que é cada vez mais valioso. Porque às vezes a gente não percebe, sabe? Eu estava falando do bar agora há pouco, esses dias. Às vezes eu toco aqui em Curitiba com quartetos de corda, ou quinteto, ou até formações camarísticas um pouco maiores. E tem uma música dele que é simples, que é aquela Jesus, Alegria dos Homens, conhece? Conheço, eu acho que eu sei qual que é. É uma música dele bonita, assim, mas das mais simples. Eu já tinha tocado essa música algumas vezes, em algum casamento. Casamento, né? Pede bastante. Alguma coisa assim, mas tinha tocado com cordas. Então eu fazia uma voz, ou eu fazia harmonia, ou eu segurava um baixo, sei lá. Desses dias eu fui tocar um evento ali, que eu tava tocando acordeão solo. E quem me contratou queria essa música. Então eu fui lá e adaptei para acordeão solo. E daí descobri uma série de coisas que são legais. Até comecei a gostar mais da música nesse trampo de fazer esse trabalho que você tem que fazer, né? E tudo é uma coisa muito aliada, porque, igual eu te falei, a gente tem que ganhar grana, né? Sim, se não for esse trampo, cara, eu acho que eu ia passar a vida toda tocando essa música, às vezes, botando uma voz ali. Vai lá e resolve. Então, cara, esse lance de ganhar grana, isso não é uma coisa de agora, né? Isso assim, estudando na faculdade, eu lembro que isso faz, sei lá, uns 8 anos atrás, menos talvez, na aula de História de Música, eu estava vendo que o Carlos Gomes, compositor brasileiro do século retrasado, que foi para a França, Parará, ele tinha uma vivência muito parecida com essa que a gente tem hoje, eu, você, a galera que... Ele também ele trampava com um pouco de música clássica, né? O pai dele influenciou, não sei o que lá, mas ele também tinha que tocar em teatro de revista, tinha que compor não sei o que lá, sabe? Sim. Como é que era o nome daquele ritmo que tinha na época, cara? O que é anterior ao choro, não é o machixe. Os europeus lá, polca, isso, exato. As polcas, né? Ele tinha que tocar de tudo um pouco, e isso foi ótimo, depois no resultado final do trampo dele, né, no final do século XIX, começo do XX, assim, que ficou bem reconhecido, que essa mescla que ele tinha que fazer, e essa mescla foi por causa de grana, porque ele também não é um cara que tinha muita grana, influenciou diretamente a música dele, assim, positivamente. Isso acontece com nós até hoje, né, esse exemplo que eu dei do bar, várias outras coisas que eu tive que tocar, acabaram me obrigando a ir por alguns caminhos que, tipo assim, por conta própria, talvez eu ficasse estudando mais isso ou aquilo, né? E, só que, aliado a isso tudo, tem, por exemplo, esse lance que eu toco, tu comentou que eu toco música regionalista gaúcha, né? Porque é a minha referência, também toco um pouco de forró, e daí a gente vê as dificuldades que existem, né? De linguagem, e daí a gente esbarra em uma série de barreiras, né? Que para você atravessar, você leva... sem medo de errar anos, né? Sim, e isso é muito legal que você falou da influência. No último foi com o Tadeu Romano, assim, que é um cara que... Conheço. Um figuraça, né? Eu estudei na EMESP lá com o Toninho e o Tadeu ia substituir sempre o Toninho. E o Tadeu tem uma coisa que ele fala muito legal, né? A gente falou, que é uma coisa muito engraçada, assim, que a gente fala no estudo do acordeão. Por exemplo, muita gente tem de referência o Dominguinhos, né? Não tem como não ter, né? E o Dominguinhos tem essa coisa de, o Dominguinhos não leu, o Dominguinhos não estudou, enfim. E aí a gente falou disso, das influências, né? Porque aí ele falando, bicho, porque tem as histórias dos dances, né? Que tinha no Rio, né? Sim. Os caras tocavam, tipo, de samba canção, muito jazz e tal. E o Dominguinhos era um cara que vivia nisso, tocando bolero, jazz e tal. E a galera não olha esse lado 2... que foi aonde ele trouxe toda essa... que o Gonzaga fala, o Dominguinhos modernizou o forró, né? Trouxe mais harmonias com mais tensões, mais parecido com jazz e tal. E com toda essa influência dele de tocar esse repertório lá de jazz. Então isso é muito legal, né? Porque às vezes, não sei se era a coisa que ele mais gostava na vida, né?
eu acho que talvez seria o forró, né? Mas ele tinha que trabalhar e tocar lá nos boleros, né? Então, e isso trouxe para a música dele uma musicalidade incrível, né? Que é isso que você tá falando, da hora que você vai compor, aparece tudo, né? Exato. E o Dominguinhos, claro, o Dominguinhos a gente usa como referência até porque, além, eu acho, né? Eu penso assim, além dessa experiência que ele teve no Rio, de ter que tocar para ganhar grana, assim, mas ele já era um cara mais iluminado, assim mesmo, né? Um cara meio diferenciado. Ele tinha uma áurea, né? Tem uma história que ele contava que ele tinha um trampo, sei lá, não sei se era até as 4 da manhã ou até as 3 da manhã, daí ele pegava um busão com a sanfona e ia até um outro lugar para dar canja, né? Sim. Ou seja, ele voltava para casa de manhã, né? E isso, sei lá, 6 dias por semana. Então, essa experiência com certeza modificou muito, né? Muito, né? E uma das coisas do Dominguinhos, falando nessa influência que a outra música tem, e em repertório mesmo, os primeiros discos dele, eu vejo, a gente nota, assim, uma ideia de arranjo, né? Uma ideia de tocar e tal. E isso na década de 60, né? Na década de 70, cara, já vem uma outra onda ali que é total, assim, uma modernidade, uma coisa sensacional, surreal, né? As músicas, tanto ele evoluiu como músico, naturalmente evoluiu, mas daí essa linguagem toda veio junto, parece, e daí, pô, é uma outra. E tem essa coisa da fase, né, dele falando disso porque é muito engraçado mesmo isso que você falou, né, a década de 60 tem aquela coisa do forró meio regional de choro, né? Muito da inspiração do Gonzaga. E aí em 70 é quando ele entra na banda da Gal, que tá lá o Toninho Horta, o Wagner Tiso, os caras. Aí daqui a pouco ele lança um disco que não tem mais nada a ver, né? Ou aquele Olha Lá Vou Eu, né? Você fala, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? 2, 3 anos? Você fala, o que esse cara bebeu, né? Tipo, o que aconteceu? Virou uma coisa incrível. Eu acho que também, depois que ele teve aquela proximidade com o Chiquinho do acordeon também, o som dele deu uma modificada, assim, né? Sim. E o Chiquinho foi um cara muito, muito fora de série, assim, né? Sim. Tem alguns amigos meus sanfoneiros hoje em dia que eu converso e os caras não conhecem o Chiquinho. Eu falei, cara, tem que sentar e escutar, né? Sim. Tem um vídeo que eu acho que tá no YouTube ainda, do Chiquinho tocando num churrasco, assim, cara, isso na década, final de 80, eu acho. Ele tá tocando num churrasco, assim, com os caras em volta dele, fumando cigarro e tocando, assim, bem, bem tranquilo. Tem uma série, são 4 vídeos, que alguém filmou, assim, na época com a câmera e botaram no Face. Tem uma versão dele tocando Garota de Ipanema. E essa versão dele eu já usei algumas vezes quando eu dou aula para os meus alunos. Falo, cara, escuta o Garota de Ipanema do Chiquinho do acordeon, né? Daquele vídeo lá. E daí agora pega e bota no YouTube aqui, Garota de Ipanema, acordeon. E veja as outras versões, veja se tem alguma melhor. Eu começo, claro, vai por uma questão do gosto e tal. Mas assim, meu objetivo é falar de voicing. Quando eu estou falando de voicing, eu uso aquele vídeo como exemplo. Cara, os voicings que ele distribui, tocando ali, assim, ó, cigarro aceso aqui, caindo a cinza do cigarro aqui, ele tocando sem olhar pro acordeão, assim, com cara de sono, como era o jeito dele, né? E, cara, o swing que ele manda e os voices que eles escolhem para fazer aquela versão do Garota de Ipanema ali, cara, são sensacionais, né? Que demais. Então, o Chiquinho é um cara, assim, que por incrível que pareça, entre a gente, entre os sanfoneiros, ele não é tão conhecido assim, mas para mim foi um dos maiores, e o Dominguinhos também, eu acho que depois de ter vivenciado com ele algumas coisas, gravaram junto e tal, né? Eu acho que ele fez alguns arranjos para um ou 2 discos do Dominguinhos, que eles conviveram mais junto ali, também o Dominguinhos deu essa mudada. Mas tudo isso é muito louco, né? Tudo isso, a gente falando sobre repertório, né? Dominguinhos mudou o jeito de tocar, mudou um pouco o repertório também. E falar uma coisa muito legal, que uma vez ele estava, não sei se num programa era um programa da cultura, que daí alguém pede para ele tocar uma coisa, ele toca um bolero, tipo, somente uma vez, assim, o que você gosta de tocar? Ele pega e puxa, tarará, tarará, né, assim, com uma manha incrível, né? Sim. Ou seja, ele também passou pelo repertório possível, eu acho que ele passou por uma grande parte, assim, né? Sim. E, o cara que tinha que tocar MPB e não lia, né? Mas estava junto com os grandes, já pensou esse cara que ele tinha dentro da cabeça, né? Sim. E é mais ou menos o que ele faz hoje, né? A gente passa por isso hoje, mas se a gente não tem isso como um trampo, né? E isso é uma coisa, acho que é muito importante. A gente
a gente relativiza isso, deixa um pouco menor, né? Não fica assim, a gente não se apropria tanto disso, saca? Sim. É o lance que eu falei agora um pouco da música do baile. Se você tem que tocar isso em algum lugar ou com alguém, daí você vai pra cima. Senão, às vezes, fica muito com cara de estudo, assim, beleza, vou tirar essa música do Ginga aqui, ou vou tocar essa aqui do Toninho Horta, sei lá, qualquer um desses caras da MPB que são importantes, e a gente fazer uma transcrição pro acordeão, assim. Mas quando não é para trabalhar, às vezes o teu objetivo, você meio que negligencia aquilo, ou deixa isso como um segundo plano, né? Sim. Que é a coisa que os caras, tipo, o Dominguinhos não tinham como fazer isso. Cara, ele ia tocar na noite, ele tinha que tocar as músicas do Johnny Alves. Pô, aquelas coisas, Rapaz de Bem, Eu e a Brisa, altas músicas boas, com uma harmonia do caramba, e daí, de repente, do tinha que ouvido, fazer né? aquele som, tudo do ouvido. Ou ia acompanhar uma cantora que queria tocar isso, daí pegava essa música e fazia em outro tom, e não tem... Cara, você tá na noite pra tocar, você não pode escolher... Sim. Isso não vou fazer, não. Então não vou fazer, você vai fazer. E daí, isso constrói, né? E isso constrói a gente até hoje, né? Sim. Então, quando a gente tem essa oportunidade de trampar, de ser desafiado, de ter que experimentar outros repertórios, pô, isso aí, como músico, acrescenta pra caramba, né? Demais. Né? E, André, eu ia pedir alguns exemplos, assim, que é legal, às vezes, você que tem uma experiência bem bacana, de repente, de coisas que você acha importante dentro dessas linguagens, que você acha que traz isso da linguagem do instrumento, né? Por exemplo, às vezes eu me deparo eu tenho muita dificuldade de tocar música gaúcha, assim, é impressionante. Que nem esse dia eu tava eu acordei aqui, eu tava falando pra minha companheira, eu falei, que engraçado, né? Porque acordei e peguei uma partitura do Cheirinho de Mulher lá do Sivuca, que nunca tinha tocado. Meia hora passou, já tava meio no dedo, porque é a linguagem, né? Aí à tarde eu falei, aí tava estudando, eu falei, vou pegar uma música gaúcha. Aí comecei a tocar o de Velho pra Velho, do Scarpa. Do Borges. Velho, é um trecho ali que eu apanhei, assim, de ficar 3 dias. Aí você fala, o que tá acontecendo comigo, né? E é muito isso da linguagem, porque tem algumas coisas da linguagem que é muito específica, mas que traz, né, por exemplo, a forma que o gaúcho usa o fole é muito diferente do nordestino, né? A Sim. forma que você encara, às vezes, tem essa coisa da brincadeira com os baixos, né? De a semicolcheia alternando mãos, né? Que os gaúchos fazem mesmo. E tem alguns exemplos que você acha legais, esses bordões, assim, porque às vezes pra galera de casa fica esses bordões que fica como um estudo, assim. Que sai... Não, tem muita coisa, né? Que eu acho que são... Que pode exemplificar, né? E algumas coisas que são idiomáticas, né? Algumas coisas que são do instrumento, assim, né? Sim. Por exemplo, você falou nessa coisa dessa semicolcheia de resposta da música gaúcha, né? Isso está no acompanhamento. E uma das coisas que eu saquei nessa minha experiência, que eu estou sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? Sim, sim. Para tocar bem um estilo, seja de jazz, ou seja música gaúcha, seja forró, a gente tem que saber acompanhar, primeiro de tudo, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá no disco, né? Não na partitura. Isso é uma coisa importantíssima. Eu leio partitura e uso para muita coisa a partitura, né? E acho importantíssimo. Mas essa questão de você pegar a linguagem, cara, às vezes a partitura não vai te dar, porque a partitura, até para música popular, a partitura não tem esse fim. Ela é só um. Tu sabe o Real Book de Jazz? Sim. Que ele tem a melodia simples e a harmonia simples. Então, o Real Book é para você conhecer, mas para você tocar aqueles temas, cara, você tem que vivenciar, você tem que escutar e você tem que vivenciar aquela onda, né? E eu acho que para os nossos estilos é assim também, para música gaúcha, sim. Você até pega uma partitura de velho para velho lá, mas para você tocar aquilo, você tem que saber como é que você vai acompanhar essa onda. Então, eu fico acompanhando música cantada e música solada, de todos os estilos, mas os estilos que eu já acompanhei mais, eu tenho uma linguagem melhor, música gaúcha que seja, né? Então, eu já tenho mais fórmulas aqui para acompanhar. Para resolver, né? Mais, sim. Tu vai tirando essas coisas da música tocada. Só que aqui é muito louco que essa ideia de acompanhamento que eu estou tocando um vaneirão, né? Sim. Eu também uso um pouco no forró, entendeu? Eu já identifiquei no forró
essas similaridades, né? E daí eu vou usando. Seja de inversão, seja de possibilidades, né? Eles são meio parentes, assim, mas quando tu vai botar para valer assim mesmo, você tem que ficar, o acompanhamento que eu falei para ti, às vezes eu fico vendo TV e fico choro, né? Horas. Que legal. Cara, eu fico aqui horas tocando isso aqui, né? Que demais. Pra poder tacar. E depois, quando eu vou tocar, qual que era a harmonia dessa música? Sei lá, um choro aí. Eu vou experimentando para acordeão solo tudo que é de violão, 7 cordas, tudo que é de percussão, tudo que eu consigo fazer e tudo que eu tenho a capacidade de fazer nesse momento do meu nível musical, né? Então, o forró, que ainda que eu tenho mais dificuldade, é o que eu faço mais esse trabalho. Eu vou lá, cara, num disco do Luiz Gonzaga antigo, ou num disco, por exemplo, do Flávio José, sabe? Flávio José. É um cara que eu conheci agora em 2014, quando eu comecei a tocar forró de verdade, assim, então fazem o que? 7 anos que eu conheço o trampo dele. E daí fico lá, mas como é que o cara... Tem bastante música dele que é com banda, assim, não tem acordeão, assim, muito na cara, assim. Mas serve como referência para você ver alguma diferença já que tem entre o shot, que tem bastante shot, nordestino, e os shots do Rio Grande do Sul, né? Como é que aquele som... Essas inversões que a gente vai fazendo aqui, brincandinho. Isso na música gaúcha não rola. Não rola a música gaúcha, não. A música gaúcha não explora isso. Seja porque, eu não sei se os shots que a gente tem na música gaúcha, todos eles são ou aqueles solos que tem um shot solado, ou shot cantado, mas com uma... ele foi feito para ser tocado no baile, entendeu? Sim. Né? Na cultura gaúcha é assim. Então, sempre com banda, assim, você raramente vai ter um shot gaúchesco que está tocado acordeão solo, né? E daí os que são acordeão solo, a mão esquerda não tem muita visão de inversão, tem a visão de solar junto, fazer ou manter essa linha aqui. Mais estacato, né? Além do mais estacato, vê que as inversões que geralmente são escolhidas, isso é uma questão estética, né? São um pouco mais retas, são mais na quinta e na terça, né? E tal. E quando eu toco o shot do Nordeste, já tem outros caminhos de baixo que eu chorei, que eu toquei aqui parecido com choro, né? Sim. Que já explora, escala um pouco de arpejo e tal. E é muito louco isso, porque, cara, a gente leva anos para conseguir não só identificar, mas tocar uma música que tenha esse acompanhamento. Ter a linguagem disso, né? Pois e daí aí que mora a linguagem, não é só a mão direita. Só que de tudo isso que a gente fala, o fole é o principal, né? No caso da sanfona, o coração tá aqui, né? Então ele que vai dar a diferença. Tem um acompanhamento de shot que eu gosto muito na música nordestina, que seria isso aqui, ó. Que você usa o fole. Pra lá. Pode trabalhar assim. Eu aprendi isso, cara, fazia assim, uns 7, 8 anos, né? No shot gaúcho não usa muito, né? Essa alternância. O shot gaúcho não usa o fole assim nunca, né? O shot gaúcho usa ritmicamente outros recursos, né? Que é aquele de fazer os contracantos aqui, né? Em semicolcheia, igual você falou,
bastante isso, né? Sim. E sempre frases mais virtuosísticas, né? Claro que tem muito shot nordestino que tem bastante coisa virtuosística, assim. Mas, assim, o do Rio Grande do Sul, até hoje, ele ainda é mais marcado, né? E não, esse recurso do fole não tem nenhum, né? Dentro do repertório da música gaúcha. Então, isso fica bem claro, né? A gente consegue separar os dois quando a gente usa, por exemplo, essa técnica. Isso é muito legal, né? Teve uma banda do Rio Grande do Sul que gravou essa música aqui. É, né? Mesmo, do acordeon, né? E essa música original, o nome é Neném Mulher, se não me engano. Né? Então, aqui no Sul eles gravaram com outro nome, cara. Eu acho que foi Os Nativos, na década de 90. Mas, assim, o nome que eles botaram, eu não vou lembrar, assim. Mas é engraçado ver que é outra onda, né? Virou outra coisa. A versão do original, no original do Príncipe do Acordeon, não tem essa onda. Mas, assim, a forma de você tocar, ela soa, deixa eu botar um registro como se fosse aqui. Quem gosta? É outro, né? Também tem um lance staccato, mas assim, no jeito que eu gosto de tocar. Tem uma frase virtuosística que eu não coloquei agora, assim, mas é uma outra onda, né? É uma outra ideia. Só que mesmo assim eles quiseram se aproximar da linguagem nordestina. Se você pegar um shot gauchesco mesmo, sei lá, que tem... Né? Essa pegada é uma coisa diferente, né? Linguagem. Eu tenho amigos que moram no Nordeste, eu acho que contigo a gente já conversou sobre isso, né? E eles me perguntam, cara, mas tem umas coisas da música gaúcha, como é que funciona e tal? Eu falo, cara, essa linguagem, para pegar isso aí, é igual você falar uma outra língua, né? Não sei se tu fala assim, uma outra língua em português. A gente tem que ficar, cara, treinando. Eu fiz 2 anos de inglês. Sim. E quando eu fui falar, não saiu nada. Cara, não saiu nada. E daí eu comecei a falar um pouquinho melhor, e hoje eu não falo, quando eu tive que usar na vida real, saca? Quando eu precisei usar inglês, daí, mais ou menos no dia a dia, eu comecei a ver uns símbolos e tal, e comecei a falar. Daí, quando eu ia me comunicar com alguém, eu me aproximava um pouco da linguagem do inglês. E na música é muito parecido. Porque às vezes a gente, na teoria, tá bem bom, assim, pô, música gaúcha, a gente olha da partitura, isso aí eu sei. Os acentos, essas coisas, são muito diferentes do acento que o pessoal usa para falar e para tocar numa outra região. Isso é Brasil, né? muito legal que você fala, porque para mim é frustrante, assim, porque eu tiro, aí começo a tocar junto. Aí paro de tocar junto, vou tocar, eu falo, bicho, não tá swingando. Às vezes você fala, é a música, mas não é a música, né? Não tem o feeling, né? Aí você fala, caraca, bicho, e demora pra vir, né? Não vem, assim, você fica repetindo, e não vem, aí você fala, aí você descobre, fala, puta, é um acentozinho, assim, é uma coisinha que muda tudo, né? É igual essa coisa... É a voz, né? A gente fala diferente aqui em Curitiba do que vocês falam diferente aí no interior de São Paulo ou no Rio de Janeiro. Nós estamos falando a mesma frase, com as mesmas palavras, mas soa bem diferente. Então, para você falar aquilo, você tem que falar junto com a galera, você tem que vivenciar isso. E uma coisa que é importantíssima que você falou é o seguinte, que eu vou me usar como exemplo. Eu comecei a tocar forró de verdade, eu falo, em 2014, né? Eu comecei a ter uma linguagem aproximada há pouco tempo, cara. E não, a minha linguagem de forró não é boa, eu assumo isso, né? Por quê? Eu tocava as coisas do Dominguinhos, do Sivuca, e já ali no começo dos anos 2000, né? Alguns solos e tal.
Só que assim, para mim estava tudo certo na época. Hoje, analisando como soava, não soava exatamente como eles gravaram, né? Mas como era solo, beleza, até aí eu mesmo não tenho sim problema com isso, né? Agora, quando eu fui ver o sanfoneiro nordestino tocar essas músicas cantadas, qualquer um deles, até os mais antigos, assim, eu falei, cara, que swing é esse, cara? Como é que pode? É tão bom. Eu vi aqueles trios do forró, né? É só o sanfoneiro, zabumba e triângulo. E o cara sozinho é obrigado a fazer harmonia, melodia, e tem que ter um swing, senão... ali não tem como o cara dar migué. Não dá pro cara falar, não, vou fazer mais ou menos. Não, é não swing, meu. Senão fica... quem vai dançar já... opa, não tá legal isso aí. Né? E eu sofri bastante no começo, sabe, para poder acertar. Assim, ou para poder me aproximar dessa onda. E eu descobri que, cara, tocando junto é que você vai fazer acontecer. Se você tiver um brother aí em São Paulo, eu não sei que cidade você tá aí, sim. Eu tô em Cotia, mas é bem colado, dá uns 15 quilômetros de São Paulo já. Obrigado, Cotia, metropolitano já, né? Ainda é metropolitano. Se tu tem uns brother aí que tocam música gaúcha, pode ser um cara com um violão e um pandeiro, e tu faz esse repertório, cara, muito rapidamente você vai evoluir. Vem a linguagem, só né? A gente evoluir de um jeito, sabe? É o mesmo problema que eu tenho tocando jazz, entendeu? Sim. Eu comecei a evoluir um pouquinho em jazz, pouquinho, assim, na linguagem, quando eu comecei a tocar com uns caras aqui em Curitiba que são jazzistas, assim mesmo, sabe? Sim. Porque eu já tocava vários temas, assim. Mas, cara, tanto jazz, quanto choro, quanto o forró, o tango, música francesa, tudo que eu ia tocar, ou ainda tudo que eu toco até hoje, ainda tem um pezinho do Rio Grande do Sul, queira ou não queira, né? Sim, tem a linguagem, né? Não tem... Por quê? Porque é o que eu mais toquei na vida, entendeu? Sim. E, assim, hoje em dia eu sei que isso não tem problema nenhum. Eu já consigo me aproximar das linguagens, né? Mas essa coisinha que tá ali da música gaúcha até hoje, vem junto, tá tudo certo, né? Antes me incomodava um pouco, agora... vira uma assinatura, né? Me aproximar, né? É uma assinatura também, né? Eu acho, assim. Claro. Muito... Se a gente pegar um exemplo, claro, que é um exemplo que é difícil a gente não consegue se aproximar, mas o Yamandu Costa é um cara desses. Sim. O Yamandu toca choro, né? Sempre com releitura, sempre com uma personalidade incrível, e tem um pouquinho de música gaúcha naquele choro dele, sim, né? Mesmo que ele não queira, tá rolando um pouquinho. E é bom pra caramba, né? Assim, é muito válido, né? Pro som que ele faz. Isso é incrível, né? Isso na realidade é até muito legal, né? Eu acho muito interessante, assim, né? Porque é como a gente falou do Chiquinho, né? O Chiquinho teve isso também, né? O Chiquinho, mesmo no concerto de Radamés lá, o Radamés compôs aquilo é lindo, né, e tal, e o áudio dele tocando tem um sotaque, né? Ou o Sivuca, né? Você vê aquele áudio tem um vídeo do Sivuca, assim, que eu fico apaixonadíssimo, assim, que é aquele que ele tá que não é Cutucci. Ele tá na Europa e ele super novinho, assim, deve ter... na Suíça, ele tá na Suíça, né? Tá na Suíça ali. Aquele vídeo é incrível, né? E você vê ele né? Improvisando jazz, assim, cantando as melodias, né? Fazendo sketch junto e tal. Pô, mas ali tem Nordeste, né? Tipo... Tem linguagem de jazz, mas tem Nordeste, né? Ou você vai ver os concertos dele, né? Ele tocando com orquestra, né? É bonito demais, mas tem o nordestino ali, né? Sim. Isso é bom, né? Isso eu acho, pelo menos eu acho muito bonito, assim, a gente leva, não tem como não levar, né? Como dissociar, né? Não, verdade. E a gente, igual tu falou, a gente se frustra às vezes por não conseguir tocar um estilo, mas a gente, por ter essa experiência, pelo menos um estilo a gente tem muito bem definido, né? Sim. Dentro da gente. E claro que o trampo, esse lance de tocar junto, que é o que vai fazer a gente chegar lá, né? Assim, mas mesmo quando a gente chega lá, a gente tá com esse pezinho aqui no nosso, nas nossas raízes, né? A gente não sai, não tem como. Mas assim, é coisa boa, né? Se a gente quiser tocar jazz, a gente pode chamar de jazz étnico, né? É verdade. Então, as coisas que os caras piram pra caramba lá, sabe? Sim. Os caras gostam muito. Lá nos Estados Unidos, quando você chega tocando assim, os temas de jazz com uma certa linguagem, tá? Um pouquinho puxando para alguma coisa diferente, né? Meio brazuca, né? A nossa acentuação é muito diferente, né? Esses dias vi total. O Egberto falando, é um vídeo que é muito interessante, assim, que é um documentário sobre o Egberto. E aí ele tá falando aí ele começa a falar que ele foi tocar várias vezes, homenagem a ele lá fora. E aí ele falou que uma vez foi na Rússia, né? E ele falou que dava muita risada, né? Porque essa coisa é justamente o que você falou. A partitura é uma coisa, para você entender a linguagem, né?
Então aí ele falava lá do garfinho ali, né? Da síncope, né? Que era o tá, Sim. tá, 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 tá. E aí ele falou, é muito louco, porque naturalmente você vai acentuar o que não é na cabeça, né? Vai ficar tá, 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 tá. E aí ele falou que lá eles tocavam por causa da marcha russa, eles tocavam assim, tá, 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 acentuando né? E ele falou que ele pirava, assim, porque ele falou, bicho, os caras estão tocando isso daqui, mas naturalmente eles vão acentuar no né? Então ele falou, isso aqui não soa, né? Eu vi essa entrevista dele. Tem 1 hora e pouco, assim, né? É boa pra caramba. É muito bom. E é isso, né? Às vezes você vai tocar a vaneira ali. Eu fico em dúvida, né? Tá tirando o de velho pra velho, né? Porque aí você vê a rítmica que tá escrito, mas não tá escrita a acentuação. E você fala, e agora? Você fala, e agora, né, bicho? Tipo, quando é no samba, você acentua no 2, aí eu ficava aqui tocando e tentando entender, falar onde que ele tá. Porque tem um truque ali, em algum lugar tá acentuando mais forte, né? Na vaneira ali, ou no 1, enfim, no 4, você não dá pra sacar, né? E é muito isso. Aí você toca junto, você entende, fala, tem uma malandragem. É igual o baião, né? Que muita gente toca o baião acentuando no 1 também, né? Não acentua no tum, tum, pum. O cara acentuando pum, 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 pum. Aí você fala. E é isso, né? A linguagem que só o instrumento vai trazer, né? Só o tocar junto, né? E essa sacada, por exemplo, eu vou me usar de novo como exemplo. Quando eu fui ver, para entender, para tocar forró e tal, as coisas mais nordeste agora, há não muito tempo atrás, eu fui nos caras mais antigos, entendeu? Para ver deles como é que a coisa veio evoluindo. Porque daí, às vezes, tu pega uma música do Dominguinho, sei lá, no Napolitano, já é um forró mais moderno, assim, né? Não necessariamente tem ali implícito alguma acentuação que seja característica. Porque dele já tem muito mais elementos, né? Que tu falou de velho para velho, tem alguns elementos, mas ela também tem alguma modernidade a mais, já, eu diria. Ela assim. já tá mais moderna. É um bom exemplo, mas assim, eu comecei a escutar as primeiras coisas do Mestre Camarão, sabe? Sim. E daí algumas coisas do Genaro e alguns outros, assim, para eu começar a entender, assim, qual foi o caminho que ele tomou, né? Porque, às vezes, pelas coisas do Sivuca e tal, ou pelas coisas do Dominguinhos, eu não tava me achando, baixando, né? Na linguagem, assim. Daí eu tocava as coisas que eles tocam, né? As coisas deles mais modernas, assim, mas daí uma forma muito mais aberta. Se eu for tocar o forró na Penha, por exemplo, eu consigo me aproximar mais do forró mais tradicional, né? É um pouquinho mais reto e tal, daí eu consigo, na minha cabeça, realizar algo que seja mais parecido. Se eu for tocar um Tom para Jobim, já não, daí já está muito mais aberto, assim, né? Sim. E é muito louco que as minhas melhores versões para essas músicas, na minha opinião, são quando eu estou tocando com alguém, de zabumba e triângulo, porque daí a linguagem parece que daí é a pira de tocar junto, né? Daí tu consegue se aproximar mesmo, assim, da linguagem, né? Então, eu acho que uma dica é essa, às vezes, para a gente conseguir se aproximar, que vai levar tempo, não tem como, mas assim, quando a gente toca com uma galera que tá falando a mesma língua, daí fica fácil, porque frustra mesmo tocando solo, né? Você tá tocando solo, daí, puta, cara, a gente tá tocando solo. Parece que tocando jazz, né? Só tocando. Daí você se obriga a fazer walking bass ou fazer acorde parado tentando swingar. Cara, é tanta coisa pra pensar. Isso aqui é um exemplo do jazz, né? Mas no choro, cara, o choro é uma encrenca que, pra mim, eu toco mais choro do que jazz, muito mais. Mas eu acho mais elaborado do que o jazz. No acordeão, assim, pra você fazer um choro solo, cara, começa pelas síncopas da mão direita, né? Que não acabam nunca, assim. Né? E às vezes juntar, né? Eu lembro no começo, assim, quando eu tirava uns choros tentando fazer a baixaria. Às vezes demora, tipo, horas para você entender como fazer a melodia e conseguir fazer o baixo, né? Porque aqui tá super síncope, aí o baixo, às vezes tem um baixo que é tercinado, né? Aí você fala, bicho... Uma sacanagem, né? Você fica brigando, você faz uma mão, faz a outra mão, e vai juntar, não vai, parece que não foi. Aí, tanto que é muito legal, o Tadeu fala disso, ele fala assim, que ele veio meio do interior de São Paulo e tal, o Toninho que trouxe ele
para São Paulo para trabalhar e tal. E aí ele fala, esse primeiro contato com o choro, assim, foi tipo uma decepção, assim, que ele fala... Porque é isso, né? O choro, ele fala, bicho, o choro é uma das músicas que desafia muito, né? O sanfoneiro, né? Não sei Sim, como... principalmente para tocar solo. Tocar Sim. solo você tem que pensar, né? E essa coisa do solo também é muito legal, né? Porque o acordeon solo é um pensamento totalmente, às vezes, inverso do tocar em banda, né? Às Sim, vezes total. a banda, ela tipo, cumpre uma função que às vezes até o baixo você começa a abrir mão, às vezes, né? Você vai improvisar, tem baixo, batera, guitarra ali, às vezes você A nem... gente tira a mão na hora, certeza. Agora improvisa sozinho, né? É outra coisa também que pra mim parece um bicho de sete cabeças. Assim, você tá tocando o tema, aí chegou a hora você fala, vou improvisar. E porque aí você tem que pensar o improviso numa mão, pensar na outra mão, você não sabe se vai conduzir ou não. Vira uma Exato. zona, né? Cada música são dois estudos, né? Mas eu pego muito exemplo de pianista, assim, né? Eu gosto de analisar como é que os caras fazem tocando solo e como que o cara do piano se comporta quando tá numa banda, seja a formação, pode ser um power trio, pode ser quarteto, assim, né? A gente vê que a gente pode aproximar aqui pro acordeon, né? A gente pode ficar fazendo uma base, alguma coisa assim, enquanto improvisa, né? Sei lá, vou tocar aqui um... Sim. Tem tempo para ficar só no ritmo, ou conforme for o nosso estudo de facilidade com a música, a gente faz um walking bass. Ou de lá na frente a gente mistura os dois, né? Assim vai, né? Mas assim, a gente sofre para chegar nesse ponto, né? E no choro é mais difícil mesmo. O choro né? É uma encrenca, né? O choro parece que exige mais da tua base da mão esquerda para improvisar. Eu sofro mais para tocar choro, assim, né? Para improvisar sozinho. Porque, igual tu falou, quando a gente tá com a banda, a gente pode tirar, né? Sim. Mas, assim, o meu processo para conseguir fazer isso é ficar acompanhando, sabe? Acompanhando o disco, sei lá, pegar o Orlando Silveira lá. O original, eu tô fazendo os bem. Cara, eu toco algumas centenas de vezes isso, entendeu? Sim. E depois começo a experimentar, mas assim, eu faço improviso pensando na mão esquerda, sabe? Pô, como é que eu vou me acompanhar aqui no primeiro momento, né? Eu tô mais pensando no que eu vou fazer na mão esquerda do que na mão direita. Como que eu vou conseguir tocar e não vai morrer o ritmo, né? Não vai ficar, a harmonia não vai ficar esquecida também. Eu também faço mais umas centenas de vezes isso, e daí depois que eu vou pensar na construção. Só que assim, esse é um trampo, e eu comento com os colegas, com os alunos, que é um trampo que tu faz com algumas músicas, e daí nas outras começa a vir automático, entendeu? Sim. Por exemplo, você toca mais forró, né? Sim. O forró é um sem linguagem. Cara, os primeiros você passou por esse processo de algumas formas, talvez não essa. Sim. Mas agora já que você já dominou o estilo, você já consegue pegar um forró hoje e sair improvisando em cima dessa harmonia, porque você não conhecia, sem deixar a peteca cair, né? Que acontece, vai acontecendo com a gente em estilos que a gente domina mais, assim, né? No choro eu tô no caminho ainda, no jazz também. Na música gaúcha eu já consigo, no forró eu já consigo, assim, eu diria que uma boa porcentagem, assim, né? E daí... mas assim, por esse processo de repetição, né? Sim. A faculdade que eu fiz foi licenciatura em música, né? A gente vai aprendendo os processos cognitivos, parará, como que a gente aprende. E, cara, a gente aprende com a repetição, demais, assim, né? Não existe receita de bolo, né? Exatamente. Então, cara, botar ali, pô, como é que eu tocar o vaneirão? Cara, vamos, como é que é a base? A base é aqui, então vamos ficar repetindo essa base aqui zilhões de vezes, né? Tocando com o disco, tocando com os brothers, né?
Sim. E assim, quanto mais repertório a gente puder explorar de cada estilo, mais a gente vai estar apto, né? E isso, tipo assim, dá para ver pelos grandes caras que eu sou fã aqui no Brasil, que é Alessandro Kramer, Toninho Ferragutti, esses caras, a bola vem para eles matam no peito, não deixam cair, né? Já sai chutando, fazendo gol. O próprio Mestrinho, né? O Mestrinho toca muito. Cara, tem tanta gente boa. Tem o Nonato Lima, lá no Nordeste, conhece? Sim. Absurdo. Pô, o Nonato toca demais, cara. Eu não vi tocando música gaúcha, mas eu acho assim, ele nunca foi pra esse lado, assim, tá? Não aconteceu. Eu tenho um amigo, não sei se você conhece o Cosme. Cosminho? O Cosminho. De São Paulo. De São Paulo. Claro. Uhum. O Cosminho é impressionante, assim, bicho. E ele tem uma coisa de, tipo, eu não quero estudar formalmente, assim. E aí ele tem uma coisa de ouvido. De vez em quando a gente jogava bola junto e tal. E tem um futebol que é da galera do forró, e o mestrinho ele e tal. E você vê ele fazendo umas harmonas super sofisticadas, assim. Abrindo, sabe aqueles voicings que usa muito em jazz, né? Quartal, a terça na ponta, assim. Fazendo em tudo. Mas sem saber o que ele tá fazendo, assim. Tipo, da onde tá abrindo essa terça? Da prática, né? Da ouvido, né? Tipo, ele fez uma vez, viu que deu certo, vou fazer de novo, ué. E fazendo as coisas alteradas, mas o ouvido vai, né? O cara, tanto que ele tá tocando lá com o Toninho Horta, né? Ele toca na gig do Toninho Horta. Sim, pode me tocar muito. E sem ler, né? Tá tocando as coisas do Toninho Horta sem ler, né? Aí você fala, como assim? Incrível, né? Você fala, como assim? Você tá louco? Não, incrível. E a mesma onda dos Dominguinhos, né? Sim, que é essa coisa... Eu não sei se o Mestrinho também ele tem muita formação, assim. Eu sei que ele é muito bom de ouvido, né? O Mestrinho não tem formação, não. Assim, eles falam que ele começou a fazer conservatório, saiu fora porque não tinha a ver com ele. Mas ele é um cara, por exemplo, o Cicinho, não sei se você conhece. O Cicinho é um sanfoneiro... E o Cicinho esteve aqui, né? E o Cicinho fala muito isso, assim, a gente já sentou, ele é muito amigo da galera do forró também. E o Mestrinho, ele fala que é impressionante, que o Mestrinho não tem ouvido absoluto, assim, bicho, mas ele falou que é meio de cara, assim. Tudo que você toca em qualquer tom, ele dá o primeiro acorde, as harmonias, de tanto tirar muito, porque ele é um cara do repertório, né? Então, ele já meio sacou, né? Que é isso da linguagem, né? Às vezes você toca tanto forró que se o cara falar lá maior, o cara sai cantando, você vai atrás, né? Não tem erro, claro. Você sabe Você sabe que as harmonias é meio quase uma ou outra ali, né? Um Dominguinhos ou outro que vai ter uma modulação diferente e tal, mas o restante é tudo meio parecido, né? E ele tem muito isso. Isso é uma coisa muito doida, né? Cai naquele assunto do repertório, né? Que eu acho que é uma dos principais estudos que a gente tem que ter em qualquer instrumento, mas no nosso caso aqui da sanfona é o repertório, né? E a gente tem uma coisa que, no caso, eu leio partitura, assim, né? Sim. E teve uma época que eu estudei violão clássico, Parará, eu leio com uma certa facilidade, assim, tem um som, um cara que mas só que isso deixa ele meio preguiçoso, sabe? Sim, tem uns trampos que eu vou fazer, que daí eu penso, pô, mas essas músicas aí, cara, eu não curto, cara. Se tiver escrito, eu vou ler essa parada aí depois, não tô nem aí, né? Sim. Só que tem um caminho que facilita algumas coisas, mas aí você deixa de ter outras, né? Sim. Essa escola do Dominguinhos que a gente fala, igual o Mestrinho que você falou, né? Acho que o próprio Bebê Kramer, pô, os caras tiram tudo, cara. Não tem partitura, não tem problema, vamos ter que tirar, vamos ouvir escutar até tirar, né? Sim. Se eu tenho um campo com alguém, cara, a primeira coisa que eu pergunto, tá, beleza, eu não conheço as músicas, ou se é um arranjo, tá, mas e aí, manda as partituras aí, então, né? Ou leva as partituras lá no dia da gravação, né? Isso é muito louco, né? Fica meio preguiçoso, né? E essa coisa do sanfoneiro que é difícil você achar sanfoneiros que lê, né? Assim, existe até uma demanda de trabalho. Por exemplo, em São Paulo são pouquíssimos sanfoneiros que leem, né? Ah, é? Então indo pra aí, então. Pula pra cá, bicho. E aí é muito legal, eu entrei na EMESP lá, eu fiz a EMESP com o Toninho, né? E na EMESP tinha muito essa coisa de você tem que ler, sabe? Então, e tem muito essa coisa de ler. E na EMESP os caras exigia muito e tem essa lógica, né? Então tinha muita prática de conjunto meio big band, assim, né? Então, bicho, tem que ler, né? Porque se você não lê, né? Você, tipo... Só que aí também traz esse lado preguiçoso, né? Às vezes eu falo, nossa... Porque a primeira coisa que você fala, vou tirar uma música. Deixa eu ver se tem partitura, né? E aí você vai deixando de lado, né? Faz, né?
Mas tem uma coisa, Dicinho, que é um complicante, que é o seguinte: a gente não tem ainda no Brasil consolidado um repertório para acordeon muito bem escrito, entendeu? Sim. A gente ainda tem do repertório popular nosso, que é muito rico. A gente tem meio Real Book de Jazz, assim, melodia e cifra, né? Sim. Então, o que eu sempre sugiro para os meus alunos, e é uma coisa que eu faço, é tentar associar as duas coisas, né? Sim. Você vai, pega uma partitura, se você tiver, e dá uma lida, mas já dá uma lida tendo escutado antes já, tendo experimentado tirar alguma coisa do ouvido, e você mesmo vai lá e corrige, entendeu? Ah, que legal. Faz um trampo assim, eu gosto de ser muito prático, né? Então eu não vou, a música é um vaneirão, eu não vou escrever inteira aqui a música, não vou escrever isso aqui, eu só vou botar ali vaneirão. Se tem uma frase best solo, né? Eu boto aquela frase naquele trecho ali e sigo, entendeu? Quando eu boto o ritmo, aí acabou. Entendeu? Que legal. E eu vou usando assim, entendeu? Ainda sou meio preguiçoso, mas assim, é uma forma que vai rolando. Até porque no Brasil a gente não tem isso, né? Então quanto mais a gente tiver o ouvido desenvolvido para poder tirar do ouvido, melhor. É a nossa primeira ferramenta, né? Sim. O André, para a gente fechar aí esse assunto, porque se deixar a gente vai 3 horas, né? Claro. É bom demais falar de sanfona, né? Que dica, de repente, algumas músicas que você acha que acrescentou muito assim no seu estudo? E outra dica, o que você daria de estudo, né? Porque às vezes a galera que está em casa tem dia que acorda e quer jogar a sanfona na parede, né? O cara fala, tem aquele dia que você acorda e tal, e aí você fica desmotivado, mas enfim, assim, o que você daria de dicas de músicas e de estudo aí pra gente fechar pra galera? Às vezes tem coisas que você acha fundamental e que foi fundamental pro seu aprendizado aí. Pô, no caso de música, para qualquer estilo, eu já falei antes aqui que eu fui nos primordiais, assim, né? Sim. Eu procurei, eu falei do Mestre Camarão ali, talvez o Canhoto é uma música ótima, né, cara? Tá uma linguagem fantástica ali e tem elementos de técnica na mão esquerda, né? Arpejo e escala. Dentro da música gaúcha, eu colocaria também uma música do Albino Manique chamada Madrugada, porque essa música tem praticamente todos os elementos que até hoje, por incrível que pareça, se usam, né? Só não tem o fole. Fora o fole, ela tem tudo. Tem essa coisa da vaneira, dos contracantos ali e tal, que rola. Tem uma modulação, que é comum a qualquer estilo, né? Mas assim, a linguagem da vaneira está bem implícita. Essa coisa de arpejo e escala em terça, que tem muito, né? E é uma música gostosa de tocar. E um pouco desafiadora também, né? O Canhoto do Camarão também Choro. Eu toquei aqui um pedacinho de um choro que eu acho muito legal. A linguagem dele é ótima, que é o Chorinho de Gafieira, né? Não deixa ver. Mas eu queria dizer um outro do Altamiro, que é o... Eu não sei porquê, para mim funcionou muito bem esse choro, cara. Depois eu consegui articular as coisas, tocar solo, e eu demorei muitos meses para fazer isso. Eu comecei a ver com uma outra cara, assim. Eu aprendi pela versão do Sivuca, né? Que tinha banda e tal, que eu tava junto com o disco, e eu não ficava assim, a minha linguagem não estava tão boa. Quando eu fui estudar aqui solo, isso aqui, e ver o Altamiro tocando e os outros caras, daí eu consegui ter uma visão melhor, assim, né, do choro em si. E essa música eu acho muito boa, porque ela tem essa linguagem implícita fantástica, né, e funcionou muito bem para o acordeon, né, tanto que o Sivuca regravou. Teria uma série de outras. A questão de uma dica, sei lá, para estudo, eu dou aula, tipo assim, uns 20 anos, né? Então eu já tive muitos alunos e eu entendo que cada um vai aprender de uma forma de acordo com o background do cara, assim, entendeu? Sim. Mas tem coisas que funcionam para todos, né? Essa coisa que eu falei ali antes de ficar fazendo um ritmo enquanto você assiste TV, enquanto você assiste um jogo, de ficar treinando um ritmo aqui, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Daqui a pouco você começa a desvincular daqui, ou você desvincula de lá para tocar aqui, né? Você está tocando com uma milonga, né? Sei lá, fica tocando isso aqui meia hora, enquanto você está fazendo uma outra coisa, né?
é fundamental essa repetição, né? Enquanto você está realizando uma outra coisa também. Depois, quando você traz para a música, você está com a linguagem mais apropriada, né? Mas eu acho que, assim, uma dica legal de fole, eu acho que eu posso dar aqui, ó, é uma coisa que é muito usada no Sul, né? Uma técnica que é uma técnica de cestina, né? Que a gente poderia fazer assim, ó, pensando que a gente está nesse pulso aqui, ó, eu vou ficar batendo o pé, espero que dê para escutar, né? Se eu tenho cestina, seria tá, 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 tá. Eu poderia simplesmente abrir e fechar o fole, fazendo isso aqui, ó. Aqui no Sul, a gente usa um fole que, se não me engano, é francês, ou é russo, mas daí alguém trouxe, se não me engano, o Oscar dos Reis, aquele cara que é um grande professor daqui, e é uma técnica que, em vez de você fazer isso aqui, ó, abrir e fechar, você abre, fecha e abre, fecha e abre novamente. Ou seja... Só que para você articular isso, você tem que tocar a cada 3 notas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então a gente tem que ensaiar isso aqui de uma maneira muito lenta com o metrônomo. Vou pegar aqui esse... Quando a gente acelera, o resultado é bem interessante, fica... Daí fica a nossa criatividade de como você vai colocar no dia, se você nota por nota, né? Mas assim, é um efeito bem bacana, né? E ele foge bem do... Sim. Né? É outra... Ele dá uma opção, né? Sim. De articulação. Tem um nome, eu esqueci o nome desse jogo de fole. Bellow Shake, né? O Bellow Shake, eu acho que é quando outro, você né? faz o trêmulo, né? Você tem o vibrato, né? E tem o trêmulo que você faz. Esse seria o Bellow Shake, né? Aí eu acho que esse aqui seria o Bellow Shake, né? Que eu tô fazendo com o pulso, né? Mas tem como fazer com o braço, mas é bem sofrido, né? Sim. Você faz muita energia, então com o pulso melhora. Ó. Você consegue dominar a técnica, né? Sim. Tem uma música gaúcha antiga que usa isso aqui, mas enfim, é assunto para outra videoaula. Que legal. André, nem sei como agradecer, assim, eu acho que foi uma conversa incrível aí, com vários elementos. Prazer, cara. Que vai despertando pra galera também pesquisar. A gente falou sobre Chiquinho, falou sobre música gaúcha, sobre música nordestina. Falamos sobre tudo, assim, né? E formas de pensar e aplicar isso, eu acho que é incrível, assim. E massa. Não sei nem como agradecer. A gente vai chegando ao fim, dá vontade de continuar, mas, obrigado aí. Não, cara, para mim é um prazer. Obrigado por ter me convidado para essa conversa e importante, né? Porque a gente agora, nessa época de pandemia, parece que a gente quer conversar mais, né? E tocar mais com o brother. Assim, né? Então a gente teria assunto para muito mais horas, né? Do que está aqui. Mas assim, esse tempo que passamos juntos foi um prazer fazer essa conversa, né? E uma conversa que, como todas as outras ou aulas que eu dou, que eu aprendo muito com essas conversas também, assim, uma coisa muito boa. Então, cara, o prazer foi meu, obrigado, né? E tamo junto, quando for ao ar, vou fazer a questão de assistir, né? Sim, compartilha com a galera aí. Claro, claro. Abração, meu velho, tamo junto, viu? Obrigado aí e vamos nós, viu? Boa, Dicinho, se falamos aí, qualquer deles, dou um pulo em Cotia pra gente fazer um som ao vivo no Vaneirão desse daí. Espero eu estar aí em Curitiba pra gente fazer um som. Maravilha, abração, é tudo de bom. Abraço, mestre, tamo junto. Valeu. E aí, curtiram o nosso encontro? Fiquem ligados que na próxima semana nós iremos continuar sobre esse papo, repertório. Lembrando que esse projeto tem apoio da Secretaria de Cultura da cidade de Cotia, através da Lei Aldir Blanc. Sem esquecer, curta o nosso canal e, se puder, compartilhe com os amigos. Tchau, tchau!